realmente você é bom. tem também até que tem a ver muito com a comunicação, que é quando você pega o seu conhecimento com a leitura, quando você vai falar alguma coisa, assim, né? Isso para mim também foi muito importante eu entrei em rádio por causa de livro, na verdade, assim, porque Por quê? eu sou da biografia também, eu piro em biografia. E aí eu comecei a ler, desde cedo, biografias de músicos, né? Numa que época ali, anos interessante. 80, que não tinha acesso, não existia internet, né? E para você ter um acesso também a uma biografia legal, não era uma coisa super fácil, mas tinha. E aí eu gostei pra caramba. Tem até um livro que eu acho que existe até hoje, que chama do Ragtime ao Rock. Reg de R-A-G-G, né? De um estilo, não de reggae. Uiê! E aí eu comecei, eu lembro muito desse livro, assim, que foi, tipo, que abriu uma porta. Só que, assim, ler sobre, desde Ella Fitzgerald até, sei lá, Etta James, cantoras, assim, de jazz, para chegar no rock. Sofisticado. É, muito legal. E aí, quando eu entrei em rádio, eu precisava de alguém, assim, para comunicar sobre as bandas que entrariam na programação. Então, eu lembrava de muita coisa que eu tinha lido e aquilo Já me era deu meio que uma segurança. enciclopédia ambulante sobre Eu o pirava. assunto. Às vezes eu trocava umas coisas, sabe? Assim, eu falava, meu, qual é o nome de tanta informação? E aquilo que a gente falou, não precisa tirar 10, sabe? Se você falou o nome do disco errado, o ano do disco X numa outra, sabe assim, se erra um negócio... Tem problema. Segue o baile. O negócio é o conteúdo grossão ali, né? A ideia do geralzão. Não tem caras que são tipo esses que você estava falando, que sabe o ano, né? A data, sabe? Você vai trocar ideia que nem ela estava comentando aí. Eu troco uns negócios. Eu creio que a ali, mas falta de leitura nos deixa muito vazios. Sim, nesses Ou últimos tempos vazias, eu tenho estamos lido mais bem mulheres. pouco, leio mais na internet mesmo. É. Mas eu comecei assim, minha mãe lia pra gente, minha tia também lia pra gente toda noite uma história diferente. A gente tinha aquele livro grossão do Contos Clássicos da Disney. Aí, que lindo. um capítulo por dia. E vai... Tinha um livro muito legal que eu lembro, tenho uma memória viva, que era Os Desastres de Sofia. Nossa, esse é da Clarice Lispector, esse livro. Os Desastres Esse de conto. Sofia. É Que ela lindo. aprontava. É lindo. Lindo. E a gente adorava. Aí depois, quando comecei a me alfabetizar, foi muito por gibi da Turma da Mônica. Né? Então, comecei a colecionar gibi, engolia, devorava. Depois... Então você já pirava no Cebolinha, desde sempre. Totalmente. Já tava Meu ali em sonho você. quando eu era criança era ser roteirista do Maurício de Souza. Olha que legal. Eu fazia coleção de gibi. Não fui, só imitei o Cebolinha, mas... Isso Tudo deu daí- certo, tô ligada ao universo Turma da Mônica de alguma forma. É Já isso. tava super dentro de você. Depois passei para. Eu lembro que durante o colégio, nesses livros que eram pro vestibular, eu gostava muito do Capitães da Areia. Do Jorge Amado. Jorge Amado, porque era incrível, leitura é fascinante, rica. rica. E Memórias Póstumas de Brás Cubas também tenho bastante lembrança. Nossa, não é fácil, Não é Machado de fácil, pelo Assis. contrário. Só que o que tinha na minha escola, a gente começava a ler e ia pra peça. O passeio do mês era pra peça. Entendi. Aí depois continuava a ler e depois fazia uma resenha sobre a peça e sobre o livro. Olha que Então a legal. gente conseguia destacar bem tudo que estava acontecendo. Além do Fernando Pessoa e da Clarice, claro, eu gostava muito de Castro Alves, porque eu fui numa peça uma vez que era toda baseada nas poesias de Castro Alves e eu enlouqueci. Nossa, e aí aí você- pirei e apaixonei em Castro Alves. E aí você aprende a gostar de outro gênero, né? Exato. Da poesia. É. Minha mãe É que fazia... meu pai é poeta, então eu já gostava desde sempre. Que sorte a sua, hein? Nossa, a gente briga até hoje, porque ele fez um monte de poesia pra minha mãe. Mas quando eu digo um monte, é um monte. E aí a gente fala assim, pai, como fala? Publica. Ele fala assim, não, é da sua mãe. A gente fala, mãe, publica. Ela, não, foi seu pai que escreveu, se ele Ô, quiser, ele caramba. publica. E aí a gente que fica, meu Deus, eu tô perdendo de ganhar dinheiro. Eu vou publicar. E eles, não, então tá lá, uma riqueza de poesias infinitas, assim, eu tenho um acróstico com o meu nome, Caraca. sabe? Ele sempre foi, Sabe sempre quem foi assim. escrevia e era assim também? Não passava pra frente as coisas que escrevia porque era pra pessoa e deixava tudo guardado, assim. E aí depois de um tempão que abriram, viram que era legal, ele começou a compor e fez um sucesso bem interessante, o Cazuza. Nossa. Ele também era desses, ele escrevia e só tinha uma avó dele que podia ler. Aí mais ninguém, assim. Aí ele Nossa, ia cara. muqueando, Que doido. Que Tem vê o muita lado gente B que- dos artistas. Mas esse do seu pai é uma coisa bem mais emocional, né? Ele fala, não, é dela. Pertence a ela. Ele fala, né? é Se ela dela. quiser publicar, talvez Se ela tudo quiser bem, publicar, né? porque daí ela vai, né? E ela fala, não, mas quem escreveu foi ele. Ele tem que querer. A gente fica assim, E olha que interessante. Nós, 4 mulheres,
E a vida da gente sempre foi pautada na comunicação. Totalmente. E o prazer que isso dá e o quanto nós já ganhamos por causa disso. Sim. Então, para quem estiver nos ouvindo, busque a comunicação. Ela é quase tudo na nossa vida. Com certeza.